para mim, ultrassom é muito importante. Acho que dos órgãos com que eu trabalho, o único que eu não uso é o esôfago no ultrassom. O resto, assim, o estômago com as suas limitações, lógico, né? Mas intestino, pâncreas, vias biliares, fígado, linfonodos, ou seja, todos os órgãos onde eu tenho algum problema, eu preciso do ultrassom muitas vezes para me auxiliar. Então, hoje em dia, como os ultrassons são muito bons, os ultrassonografistas também são muito bons, a gente consegue informações que a gente não tinha antigamente. Então, espessura de intestino, pâncreas, a gente consegue ver e consegue ter informações muito mais detalhadas do que antigamente. Líquido livre, se tem ou não alterações bem específicas da vesícula biliar, que antes a gente também não via, e também não tinha tanto, né? Então acho que mudou. Aumentou, né, também, né? Aumentou. Sim, sem dúvida. Mucocele biliar a gente não tinha, né? Nos anos 90 não tinha. Então, hoje a gente tem algumas doenças também que acho que não que a gente não diagnosticava, mas que hoje a gente tem muito mais do que antigamente, né? Adrenal, a gente consegue ver muito melhor no ultrassom. Então, para mim, tudo isso é muito importante. A linfangiectasia, hoje, como a gente consegue ver no ultrassom, as vias biliares, aqueles pontinhos brancos e perecóicos, né? Que podem nos indicar que você tem as vias biliares, as vias linfáticas mais evidentes. Isso não significa que o paciente tenha linfangiectasia. E muitas ultrassonografistas, eles colocam lá, entre parênteses, linfangiectasia, às vezes até afirmam. E isso é errado, né? Mais ou menos como você vê um nódulo no fígado e colocar carcinoma. O linfoma, né? Nem escrevo mais. Assim, gatos, por exemplo, é muito comum linfoma. Né? Então, às vezes eu colocava a possibilidade de linfoma. Eu nem isso eu faço mais. Eu falo processo infiltrativo, tem que fazer biópsia. Você pode colocar uma interrogação, né? Mas afirmar não pode, porque a linfangiectasia, ela é um conjunto de coisas. Então, o paciente ele precisa ter albumina baixa, proteína total baixa, cálcio baixo, diarreia. E, às vezes, por exemplo, ele comeu um alimento um pouco mais gorduroso, ele pode ter essa imagem no ultrassom? Pode. E ele não tem uma patologia. E isso é meio perigoso, porque hoje o proprietário, ele vê o laudo, ele vai lá no Google, né? Então, eu tenho, às vezes, uns tutores que eu peço ultrassom para ver outra coisa, ver as vias biliares. Aí eles colocam lá os pontinhos hiperecóicos, ele vai lá dar um Google e me liga já chorando, porque se for ler a linfangiectasia, ela é horrível, né? Então, a linfangiectasia, ela é importante, sim, o ultrassom para a gente ajuda muito, mas a gente vai aliar o ultrassom à manifestação clínica e aos exames de sangue, e o diagnóstico final é só histopatológico. Então, muita coisa, né, para a gente só se basear no ultrassom, mas ele ajuda, sim, até porque a gente consegue ver outras coisas, né, não só esses pontinhos, mas espessamento, perda de estratificação, que para a gente é tão importante quanto os pontinhos brancos. O Yorkshire é uma raça que tem bastante linfangiectasia, que nem sempre cursa com diarreias profusas. Às vezes eles têm duodenites muito graves, que cursam mais com vômitos, menos com diarreia. Grande parte delas tem diarreia, mas depende da região onde você tem maior inflamação. Mas dependendo da raça, você pode ter menos diarreia do que outras raças. Mas a maioria tem diarreia, a maioria. Não é comum. Acho que só se for uma região muito pequena e aí o restante pode compensar essa pequena inflamação que você viu no ultrassom. Mas isso não é o mais comum. O mais comum é o contrário. Você ter alteração clínica e não ter alteração no ultrassom. Isso não é incomum. E assim, só para o pessoal saber que eu coloquei lá no Telegram também uma parte da avaliação do cólon, porque às vezes a gente pode confundir um cólon espessado com um cólon vazio. Porque o cólon vazio, ele fica bem enrugadinho. Então, a gente pode medir errado. Pode achar que está espessado. Né? Então, só para você ter certeza que não é isso que às vezes pode estar acontecendo, é só ir lá no Telegram que tem lá um vídeo falando sobre isso.
Geralmente, quando eu encaminho para o ultrassonografista, são mais ou menos os mesmos, né? Porque depende do lugar onde estou trabalhando e eles já têm mais uma ideia boa de como fazer o exame, então eu não preciso conversar muito. Então eu acabo não conversando. Às vezes eu ligo para tentar entender uma espessura ou outra, principalmente em felinos, às vezes que a gente fica um pouco na dúvida, mas grande parte dos ultrassonografistas que eu trabalho são tranquilos, então a gente eu já confio bem já tem aquela confiança e não... E assim, eu pelo menos costumo ver a imagem também. Então eu gosto de ver a imagem. E não gosto só que venha o laudo impresso. Vesícula, eu gosto muito de ver a vesícula, porque às vezes é uma coisa muito... depende de quem está vendo, né? Moderada quantidade de lama biliar, que às vezes é moderada para ele, mas é pouco para mim. Depende de como... o paciente é um exame dinâmico, né? Olha, isso é uma coisa que eu gostaria de fazer muito mais. Mas muitos ultrassonografistas têm muito medo, né, de fazer. E é uma coisa que nos Estados Unidos, por exemplo, eles fazem muito e para a gente ajuda bastante, né? Geralmente é para fazer cultura. Esse é o mais comum, né? Em gatos, daria para você fazer também para ver óvulos de platinossomo, por exemplo. Que a gente vê pela bile, mas acho que a gente acaba fazendo mais para ver bactéria